Eu acho que nos últimos 2 ou 3 anos, A Chegada é o filme que eu vi no cinema que eu mais gostei. E aí pessoal, beleza? O vídeo de hoje é sobre o filme A Chegada. Antes de gravar esse vídeo eu tava muito em dúvida se eu fazia um vídeo completo, revelando vários plot points, pra que falar em inglês? Revelando vários pontos da trama que eu achei bacana, algumas coisas que eu achei que não funcionou tão bem, mas aí ficava aquele dilema, eu dou spoiler ou não dou? Vamos agitar a luz aqui rapidinho. Então, eu não sabia se eu fazia um vídeo explicando tudo e dando uma resenha completa sobre todos os pontos, o que eu achei disso e aquilo outro, ou se eu fazia uma resenha mais, né, sem dar spoiler, sem estragar, sem entregar nenhum ponto da trama pra quem quer ouvir a minha opinião, mas não quer que eu revele tudo sobre o filme. Então o que eu vou fazer? Eu vou contar o que eu achei do filme até um certo ponto do vídeo, sem spoiler. Quando eu entrar nos spoilers, eu vou te dar um tempinho pra você fechar a janela, pra você fazer alguma coisa, jogar seu computador na privada, tá bom? Basicamente, A Chegada é um filme que fala sobre, obviamente, a chegada de naves alienígenas no nosso planeta e o esforço da humanidade de tentar decodificar a língua deles. Já de cara é uma premissa bem que eles chamam de hard sci-fi. Você tem o sci-fi mais ação, mais aquela parada, pipocão, né? Tipo um Transformers da vida. Acho que Transformers conta como sci-fi, né? Um Matrix da vida é um sci-fi, mas com ação e tal. Explosões e luta e o caralho. Tem uma explosão no filme, basicamente. Então, o filme é sobre esse esforço de compreender a linguagem dos alienígenas. É uma parada, é um assunto que eu já de cara já me interesso bastante, eu acho muito interessante. O estudo imaginário, vamos dizer assim, de como a gente se faria compreender para alienígenas e como nós entenderíamos o que eles têm para falar pra gente, aquela coisa de nós temos que usar uma língua que alguma coisa que eles provavelmente entenderiam também e partir daí, então, álgebra ou aritmética fundamental ou certas propriedades químicas da matéria ou alguma lei física que eles muito provavelmente já também teriam descoberto e também expressariam de uma forma mais ou menos parecida com a nossa. O que eu achei mais eficiente no filme... Peraí que caiu um negócio no olho aqui aí complica tudo. O que eu achei mais eficiente no filme é a sensação... Tem uma cena, a cena em que eles finalmente encontram com os alienígenas é uma cena tão perturbadora. O inglês tem uma palavra que eu acho que é perfeita para esse tipo de situação. Unsettling, que seria mais ou menos a mesma coisa que perturbadora, mas não é tão assim. É aquela coisa que é tão alienígena. A situação que eles estão é tão alienígena que é perturbador. Os efeitos do contato com os alienígenas nos humanos no filme, eu achei que foi mostrado muito realisticamente. Eu gostei pra caramba daquilo. Se eu tenho uma crítica ao filme, é a questão de que ele meio que... O ritmo, ele meio que ele perde um pouco do ritmo ali no meio. Os críticos de cinema americanos, eles falam que o filme sag. Sag é quando tá uma coisa assim, tipo, imagina uma ponte e aí no meio ela cai, tá entendendo? Essa é a terminologia que os críticos gringos usam pra descrever esse fenômeno, vamos dizer assim. O filme, ele estabelece a premissa, estabelece o universo em que o filme, as regras do universo onde o filme existe, e aí ele vai desenvolvendo, você conhece melhor os personagens, aí chega um ponto em que tudo foi bem desenvolvido, mas a gente não tá ainda na parte da resolução final. E nesse espacinho, o filme meio que, tá entendendo? Fica tipo um quadro que tá pendurado errado na parede. É a única crítica que eu tenho do filme e em defesa do filme, isso é comum em muitos filmes. Esse ponto em que o mundo foi estabelecido e ocorreu um desenvolvimento e aí tem um ponto no final que não... Acontece e o filme não perde nenhum crédito no meu ponto de vista por causa disso, porque isso é muito comum. O desfecho do filme é fenomenal. Eu vi que muitas pessoas não gostaram de como o filme se concluiu. Teve gente que o famoso não engoliu, não desceu, e isso é comum. Tem coisas, tem histórias, tem argumentos que convencem algumas pessoas, mas que não convencem outras. A mim, no meu caso, porque talvez eu já tô muito eu estou muito, né, eu tô muito preparado pra gostar de uma história assim. Eu tô mais na tendência de acabar aprovando o que eles fizeram com a história. Eu gostei pra caramba, minha mulher gostou pra caramba, mas eu entendo que muita gente não gostou. Pra explicar melhor alguns defeitos adicionais que eu tive no filme e o que funcionou tão bem, eu vou ter que entrar agora nos spoilers. Então, se você não assistiu ainda o A Chegada, Arrival, você... fecha sua janela, eu tô te dando tempo bastante. Vai que você tá dirigindo, você tá fazendo alguma coisa e você não quer ouvir, não quer que eu estrague o filme pra você. Tá aí, você teve a sua oportunidade de ter vários segundos pra fechar a janela. Eu imagino que agora só esteja aqui quem já assistiu o filme ou quem não se importa em ouvir o final. Basicamente, o filme é uma história meio que cíclica. E ele é um filme que ele não entrega tudo pra você. Tem várias coisas que são tão sutis e nuances tão não claras e coisas que o filme ele aposta na inteligência do público e eu aprecio isso num filme. Porque, por exemplo,
né? O filme, ele trata de um tipo não convencional de viagem no tempo, no caso, a presciência, usar conhecimentos do futuro que você ainda não adquiriu para alterar o passado, porque basicamente a linguagem dos alienígenas, eles são seres que não compreendem o tempo como a gente compreende. O tempo para eles é cíclico, é circular, não é linear. E através da linguagem deles, quando você domina a língua deles, você pode basicamente ver o tempo dessa forma também. É uma premissa um pouco difícil para algumas pessoas aceitarem, que a mulher, a personagem protagonista principal do filme, conseguiu decifrar a língua dos caras e subitamente agora ela consegue ver o tempo fora da sua linearidade. Eu gostei da ideia, eu sei que muitas pessoas não aceitaram que você aprende uma língua nova, faz um FISC, faz um CCA e agora você sabe o resultado da Mega Sena. Muita gente não aceitou, eu achei de boa. Isso possibilitou um plot twist tão foda no filme. O filme abre com cenas da personagem principal aparentemente lembrando da filha dela que nasceu, viveu e morreu de câncer, infelizmente. Você descobre no final do filme que aquilo não eram memórias passadas. Era a mulher, a personagem principal, interpretada pela Amy Adams, esqueci o nome agora da personagem, tendo domínio da língua alienígena, ela estava tendo visões do futuro sobre a filha dela que ainda não nasceu. E o filme solta umas pistas, tipo sexto sentido, de que aquilo está se passando no futuro e não no passado, de uma forma que eu achei que vale a pena. É o tipo do filme que vai recompensar o cara que assiste 2 vezes ou 3 vezes, porque você vai pegar alguns detalhes interessantes. Alguns detalhes são um pouco mais visíveis, alguns detalhes são que nem aquela em Os 7 Suspeitos, acho que é o nome do filme, The Usual Suspects, com Kevin Spacey, Kaiser Soze e tal. Sabe o momento em que esqueci o nome da porra, Chess Palminteri, acho que é o nome do ator, solta a caneca e a caneca quebra e ele começa a visualizar todos os detalhes que o filme soltou e ele finalmente entende que o Kevin Spacey é o Kaiser Soze. Tem um momento mais ou menos assim no filme e é genial. Ele muda completamente o que você estava compreendendo sobre a passagem do tempo no filme. Então foi bacana, foi um desfecho legal. Ele respeita a inteligência da pessoa que está assistindo, ele não entrega tudo de mão beijada. O desfecho no final acho que valeu a pena. As cenas com os alienígenas são exatamente o que eu acho que uma cena com alienígena tem que ser. Ela é perturbadora, ela é desconcertante, você não consegue entender o dilema deles de tentar achar algum ponto em comum com os alienígenas, tipo a questão de usar a química, usar a física, usar a matemática, que é alguma ciência que provavelmente uma espécie capaz de voo interplanetário teria que ter dominado necessariamente. O uso disso, o dilema, eu achei um filme sensacional, tanto intelectualmente, assim, o aspecto visual, ele é muito bem filmado, a cinematografia é muito bacana, por mais que ele não abuse de cenas de ação ou coisas do tipo, efeitos especiais, na verdade não é isso que você vai encontrar nesse filme e eu aprecio pra caralho isso. Então eu gostei pra caramba de A Chegada, vai ser o tipo de filme que eu vou querer assistir novamente pra pegar novamente aquele estilo, aquela coisa. Tem alguns pontos que algumas pessoas, talvez seja o seu caso, não gostaram muito, não conseguiram, aquela coisa que o argumento não convenceu. Nesse aspecto teve uma coisa no filme que eu não gostei, foi no final, em que a mulher tá numa cena em que ela precisa fazer algo para resolver a situação. No caso, ela precisa entrar em contato com o general chinês que vai explodir a nave lá dos alienígenas e pode desencadear uma guerra interplanetária. E a personagem principal, a Amy Adams, ela sabe que o cara não deve fazer isso, ela precisa entrar em contato com o cara, mas ela não tem o número do cara. Então ela tem uma visão do futuro em que o cara dá o número dele pra ela, e aí ela usa esse conhecimento no passado pra então ligar pro cara. Faz sentido esse tipo de história, isso é o que eles chamam de, acho que, paradoxo ontológico em histórias de viagem no tempo, onde o cara, por exemplo, em De Volta para o Futuro, o Marty McFly aprendeu Johnny B. Good do Chuck Berry quando ele era adolescente, no futuro, em 85, né? E aí ele volta pra 55, ele toca aquela música, e aí o primo do Chuck Berry, o Marvin Berry, né, pega o telefone e ele segura assim pra ele ouvir o que o Marty McFly tá tocando. E aí disso o Chuck Berry então escreve, por causa disso o Chuck Berry escreve Johnny B. Good. Esse paradoxo circular em que aparentemente ninguém realmente escreveu a música, isso se chama, se eu me lembro bem das minhas terminologias desse tipo de coisa narrativa, se chama paradoxo ontológico. Ninguém realmente criou aquela informação. Isso acontece em A Chegada. A mulher precisa ligar pro cara, ela tem uma visão do futuro em que o cara dá o número dele pra ela e aí então ela liga pra ele. Só que não tinha um motivo pro cara dar o número pra ela. Se ela lembrasse que no futuro ela tava vendo, por exemplo, um caderno de anotação e ela achou o número e ela volta e aí usa, isso faria mais sentido. O filme parece
insinuar que o general que deu o número pra ela tá ciente do poder dela e também tá ciente de que ele precisa dar aquele número pra ela naquele momento. Não é exatamente claro por que ele sabe disso. É um nitpick muito mínimo, é a única parada que eu falei assim, esse ponto aí não fez tanto sentido quanto o resto, mas é um filme sensacional, filmaço, vá assistir, porque eu acho que Hollywood precisa que esse tipo de filme, esse tipo de aposta mais, um filme mais cerebral, com menos, né, porradaria, explosão, essa coisa mais espetáculo, pipocão, a gente precisa dar apoio a esse tipo de filme, na minha opinião. Eu que sou nerd, que curte ficção científica, que curte essa pegada mais cerebral, filmes mais, né? Vá assistir o filme, que é legal pra caramba. E é isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tô pensando aqui que esse é realmente o primeiro filme que eu vejo em muito tempo que eu gostei, assim, sem ressalvas. Porque, ultimamente, quase todo filme que eu assisto eu acho uma bosta. Eu não sei se você é da mesma forma, mas se eu vou pro cinema e aí eu tenho que me arrumar, descer lá, pegar o carro, dirigir pro puta que pariu, aí pagar estacionamento, ir pra parada, aí comprar a pipoca, o refrigerante, o chiclete, aí senta na cadeira e assiste um monte de comercial, assiste trailer, aí finalmente assiste o filme, aí tem que fazer todo o percurso reverso, voltar pro carro, voltar pra casa, cara. Quando eu tenho que fazer tudo isso pra ver um filme, eu descobri isso recentemente. É por isso que muitos filmes que eu vou ver no cinema eu acabo não gostando, me sentindo um pouco... É porque é um investimento muito maior de tempo, de energia. Enquanto ver um filme no Netflix, mano, eu sento na cadeira, aperto o botão e tô vendo. Então é tudo festa. Assistir filme em casa é festa, tudo eu gosto. Tem filme que eu vou ver no cinema e odeio, eu assisto em casa quando sai no Blu-ray e eu gosto muito mais. É justamente por isso, não sei se eu sou o único.